Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, boa noite! Estamos começando mais um Dois Toques nesta sexta-feira, 21 de novembro. Eu sou o jornalista Rafael Copete. Estarei apresentando Dois Toques pela primeira vez nesta noite aqui junto com os convidados Alaor Veríssimo, conselheiro do Internacional, o jornalista José Avelini Neto, da revista Gol, e o conselheiro gremista Hércules Alessio. O nosso Dois Toques ao vivo pelos canais 520 da Claronet, 575 para todo o Brasil, em canal aberto, e também estamos aqui no Poa Streaming TV. E não esqueça também de se conectar no nosso canal no YouTube, Dois Toques Cadu Oliveira. O Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Massal, a nossa força é tradição com a Massal. GBUX, Seguro e Previdência para você e sua família, instituição gaúcha centenária. E Aspecir, que atua nos ramos de Previdência e Assistência Social, que é patrocinador do oficial do São José. Boa noite, amigos. Tudo bem com os senhores? Como é que estamos? Tudo bem? Boa noite, Copete, Alessio, Avelini. Boa noite. E a quem nos assiste. Tudo maravilhosamente bem, né, o Copete? Que bom, que bom, que bom. Alaor Veríssimo. Então, ontem, Internacional, mais uma vez, passou por um sufoco, uma batalha, mais ou menos, mental e física, mas, no final, saiu feliz e com a vitória de 2-1, sobre o Ceará, com o Estádio Castelão lotado, mas que o Ceará jogou com 10 jogadores desde os primeiros 5 minutos de jogo. E mesmo assim o Internacional passou por essa dificuldade, mas conseguiu o mais importante, que é a vitória. Boa noite. Boa noite. Era fundamental ontem o Inter pontuar, e confesso que o empate já estava me deixando relativamente feliz. Com a expulsão do Vina com menos de 4 minutos, bom, aí clareou um pouquinho, mas o futebol apresentado pelo Internacional ontem foi de novo horroroso, né? Muito ruim. E aí, no segundo tempo, com a entrada do Carboneiro, aí a coisa começou a melhorar, começou a clarear um pouco. O Internacional busca um gol já com mais de 30 minutos, e numa infelicidade do Ricardo Matias, acaba tomando aquele gol contra, mas numa jogada, numa triangulação muito bem feita, que cheguei a tremer, porque o Bernabé, não sei se bateu ou não a bola na mão dele, ele lança o Alan Patrick, que brilhantemente bota para o Ricardo Matias, que não só driblou o zagueiro, como botou muito bem aquela bola para dar um alívio. E aí teve mais 9 minutos depois de tempo extra. Foi uma noite de horrores, mas passou. Agora é encarar o Santos na segunda-feira e fazer que o Beira-Rio esteja lotado. Fundamental o torcedor estar junto, agora independente que já começa com o alento de sábado, com o treino aberto a partir das 11 horas da manhã. É uma forma de tentar resgatar o torcedor, que atualmente não tem muita afinidade com essa direção do Internacional, então eles fizeram uma jogada inteligente. Tomara que dê certo. José Avelini Neto, prazer em tê-lo aqui conosco no Dois Toques mais uma vez. Sua opinião sobre a vitória do Internacional diante do Ceará? Antes de mais nada, quero cumprimentar os amigos da bancada aqui, te cumprimentar, Copete, pela atuação, pela apresentação pela primeira vez aqui no programa Dois Toques. E a minha alegria te ver bem aí. Obrigado. Minha alegria. Bom, em relação ao Internacional, eu estava muito preocupado com o Internacional, muitíssimo preocupado. Até em função da revista, né? Se o Grêmio Internacional perde, a revista não vai ter repercussão também, vai ter dificuldade na sua vendagem nas bancas de jornais e revistas. E eu estava preocupado que, se o Internacional viesse a perder esse jogo, estaria praticamente com o pé na UTI. Porque logo em seguida agora veio o Santos, segunda-feira. Mas, graças a Deus, o Internacional passou pelo Ceará, agora veio o Santos, e acho que a possibilidade do Internacional, com esse entusiasmo, a casa com certeza segunda-feira à noite vai estar cheia, muito cheio o Beira-Rio, com essa conquista, com essa vitória maravilhosa do Inter, e entendo e presumo que vai ser um grande jogo
e o Internacional se garantiu um empate com o Santos, porque, na minha ótica, os dois se equivalem. A diferença é que o Santos tem o Neymar, mesmo com a idade, mas é um jogador perigoso, porque qualquer jogada, qualquer escapada, qualquer momento assim inusitado, ele quebra um lateral, um zagueiro, um drible. Pode quebrar a linha de defesa do Internacional e aí é bucha. aprontar a sua dentro do Beira-Rio. E aí é bola na rede, aí o perigo está... Você acha que o Santos saindo na frente, a torcida pode se virar contra o Inter ou apoiar? Não, acho que o Internacional acho que agora tem que jogar para administrar, para conseguir os pontos necessários e suficientes para garantir vaga para o ano que vem. Porque ainda corre risco, mesmo com 4 pontos de diferença, ainda está na zona, né, do percalço, na zona do perigo. Então, tem que empatar, tem que ganhar uma em casa, pode perder outra. E tem o último jogo, que é esse sim, é o jogo-chave contra o Bragantino. O Internacional, talvez, contra o Bragantino na última rodada, eu acho que um empate, uma vitória, eu acho que mata de vez a participação do Inter o ano que vem no Campeonato Brasileiro. Hércules Alessio, meu amigo, conselheiro do Grêmio, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria te dar os parabéns pelo teu início essa nova jornada, que tenha muito sucesso que tu merece. Obrigado, e obrigado. Uma boa noite aos colegas que estão aqui, que estão tudo meio sofrendo, mas estão. Bom, de parte minha do Grêmio, nós fomos muito bem. A torcida foram 33 mil e poucos gremistas. Poderia ser melhor. Eu não me conformo. Eu gosto sempre de ter mais. Eu acho que o nível ideal do Grêmio seria 38, 42 mil pessoas. Mas foram 38. E pelo que eu vi e pelo que eu ouvi, foi uma das melhores partidas do Grêmio na Arena. Vamos falar do Grêmio no segundo bloco, dar um destaque especial, inclusive, para o futuro também do tricolor, né, do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também do futuro de Mano Menezes, né? Será que ele fica? Será que ele vai embora? É bom ele ficar? Será ruim? Enfim, no segundo bloco a gente vai falar todos os detalhes do Grêmio sobre os últimos 4 jogos, para os últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Queria a tua opinião sobre o jogo do Inter. Né? Internacional, que, na minha visão, o Internacional sempre teve um elenco curto demais, desde o tempo do Cudê. O próprio treinador do Inter falava isso diversas vezes, né? E aí o Internacional, na gestão do presidente Barcelos, não fez grandes contratações, preferiu fazer 2, 3 contratações ali de grande impacto, até acho que para dar uma resposta para as contratações do Grêmio, principalmente do Soares. Valência não teve uma boa passagem pelo Internacional, né? Enfrentou muitos problemas. Borré não vem dando a resposta. E o Internacional está nessa campanha aí e com uma grande dívida, né? Assim também como o Grêmio, que será assunto no nosso segundo bloco. Queria a tua opinião. Tu acha que o Internacional, que agora deu uma distância, né, do Z4, né, tu acha que o Internacional nos últimos 4 jogos consegue se manter fora da zona? Ou esses próximos 4 confrontos do Colorado, o Colorado pode voltar a ficar ameaçado? Eu tenho uma opinião muito clara, que a gente tem que ser adversário sempre, inimigo jamais. E quando eu vou falar do Internacional, eu falo o que os meus amigos colorados falam. Até ontem, antes do jogo, a situação estava muito delicada. O que eles me diziam? Se nós perdermos hoje, nós vamos ficar agarrados no pincel. A coisa não vai ficar fácil. E daqui a pouco os caras tiram a escada e nós caímos. Com a vitória de ontem, já deu um elan maior. E parece que ele agora consegue se distanciar. E o Internacional tem uma coisa boa, que eu gosto do Grêmio, mas do Internacional. A coisa boa que ele tem é que depende apenas dele, não depende dos outros. Mas está numa situação bastante delicada. Alaor, isso que o Hércules falou agora, o Internacional só depende dele, tem sido a narrativa do treinador colorado, da família Dias, né? Onde enfrenta uma grande pressão da torcida e da imprensa, né? Principalmente dos identificados. E ontem ele deu uma resposta,
até o Jairo Vink, né, do canal do Baldaço, no qual ele disse: nós nunca estivemos na zona. Vocês é que colocam nós na zona atrás, né, de audiência, de clique, enfim. Queria saber a tua opinião, né, sobre isso. Também a campanha da família Dias, que está conseguindo ser pior que a do Roger. Né? Então, por favor. Eu penso o seguinte, Copete, na vida, no futebol, não existe ser. Mas caso tivéssemos tido uma derrota ontem, não dependeríamos só de nós, que vai pegar o Santos na segunda-feira. Sim. Então, esses 3 pontos a gente deram uma certa tranquilidade. Claro, agora o Inter depende só de si, e pode e deve ganhar na segunda-feira, já está fora total. Porque são 12 pontos a serem disputados, e o Vitória tem que abrir esses 4 pontos. É muito difícil, extremamente difícil. E para mim é prazeroso que o Vitória caia, por conta de 2016, daquela regularidade, quando o Inter acabou caindo. E esse time é um dos times que eu tenho pavor, é o Vitória. Mas penso que agora deu um pouco de tranquilidade. Quanto ao trabalho da família Dias, honestamente não está me agradando. Honestamente não está me agradando. Me parece equivocado algumas substituições que ele faz ao longo do jogo. Essa coisa de, não, ontem não saiu com o Carboneiro porque o Carboneiro estava cansado. Toda uma estrutura para trazer o O cara. Borré também estava na mesma situação do Carboneiro e se colocou à disposição. Jogou. E ele jogou, e o Carboneiro não jogou. Sim, no segundo só entrou jogo. no segundo tempo e depois eu não entendi bem se ele quis ser expulso para desviar a atenção do árbitro, porque parecia estar impedido o Ricardo Matias, ou se o juiz ameaçou que ia ver o VAR por causa do gol, né, da Vitória Nacional, e ele foi lá, nas 2 situações, ele... E me parece, não é nem porque impedimento, a mim não parece que tenha havido, mas aquela arrancada do Bernabé lá, eu não sei se a bola não bateu no braço dele, porque a visão televisiva que eu tinha ontem, ele estava de costas, né? Sim. Então não tem uma câmera que pegue de frente. Mas uma revisão ali seria... E quando ele foi fazer a revisão, eu pensei, ele vai anular. Ele vai anular, porque eu achei que era aquilo. Aí veio o lance Carboneiro, vermelho, tá bom, terminou o assunto, vamos embora. Sim, o que vai ser uma grande falta, né? Contra o Santos agora na segunda-feira. Quem é que tu acha que deve entrar no lugar dele? Como é que o Inter deve se apresentar para o Santos? Porque o Inter não vai ter o Carboneiro, não vai ter o Tabata e também o garoto ali, o do meio-campo, que agora me fugiu o nome. Luiz Otávio. E o goleiro Ivan, que se lesionou, né? Sim, mas eu acho que eu particularmente, sairia com o Gabriel. Né? O Gabriel. Eu gosto da bola dele, não entendo porque os caras não botam ele para jogar, não entendo. Só que agora o cara não tem muita opção. Sim. Não vai botar o Bruno Henrique para segurar o jogo no Beira-Rio. Não. É verdade. Tomara que não. Então bota o Gabriel e vamos, vida que segue. E o guri é bom. É verdade, tem um grande futuro, né? Internacional que depende bastante, por ano que vem, aí da sua base para poder se manter ali, né? Pelo menos... Isso nós vamos falar no próximo programa, né? Quando o Inter estiver... livre da situação. Nós vamos ter que fazer uma limpeza da geral. Sem dúvida, sem dúvida. Avelini sempre foi um estudioso tático, né? Sempre fez, assim como o Ibsen Pinheiro, fazia boas leituras táticas, né? Sentava do lado dele lá na cabine, que eu estou sabendo, acompanhava. Muitas vezes presenciei essa dupla, conversando e trocando ideias táticas. Verdade. O Internacional deve se comportar como contra o Santos? Do mesmo jeito que se comportou contra o Ceará? Ou, aproveitando o apoio da torcida, que provavelmente vai lotar o Beira-Rio para apoiar o Internacional, deve se jogar ao ataque e tentar matar o jogo logo? Olha, eu vejo esse jogo como uma incógnita. Até porque o Internacional não faz muita diferença para o Santos e vice-versa. Os dois se equivalem. Como eu havia dito antes, a diferença que eles têm, o Santos, é o Neymar. Eu acho que o Internacional tem que se preocupar muito em cercar o Neymar. Em cercar o Neymar, com habilidade. Onde o Neymar for, alguém do Inter marca ele. Ter um cara em volta dele e ter um segundo ou um terceiro que fique próximo de uma jogada que ele possa fazer, porque ele sabe que já jogou várias vezes em tudo que é time, em seleção, ele sabe como é que esses técnicos marcam um jogador que é diferente. Ele sabe que botam um ou dois, um marcando de cima e dois cercando. Se o Internacional fizer isso,
em lugares apropriados onde ele se aproximar, eu acho que o Internacional pode controlar o jogo, porque o Santos não é nada daquilo que possa imaginar superior ao Inter ou vice-versa. Campanhas bem parecidas, né? Eu acho que dá para segurar o empate até uma vitória do Inter. Eu acho que dá para ter uma vitória, uma parada, uma jogada de bola parada, uma jogada. O atacante do Inter que tem feito gol, o Vitinho tem feito uma jogada boa, porque ele entra pelo flanco, tanto pelo lado direito tem quanto pelo lado sido esquerdo. a válvula de escape do Internacional. E ele sabe muito. Ele não cair na tabela. Ele está fazendo uma jogada que eu me lembro do Edmilson. Edmilson era um jogador que jogava nas costas dos volantes ou, eventualmente, nas costas do zagueiro. Isso aí são poucos jogadores que sabem fazer isso, na hora certa. E o Vitinho sabe fazer isso tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, ou até em diagonal. E é bom ver isso aí, porque... O Vitinho é um jogador que tem se apresentado com um comportamento mental de muito foco, tá? De muito foco e muita determinação. Isso é ótimo. Tá? Isso é ótimo. Isso coisa aí, que é rara no Internacional, né? Que a gente... Ele tem sido a diferença. E, eventualmente, quando entra o Carboneiro dá um retoque mais refinado no ataque, com mais qualidade, porque ele corre com a bola colada no pé. E eu gosto de jogadores que corram e disputam e façam a jogada e dê o drible, de preferência com a bola colada no pé, porque aí tu fica concentrado e o zagueiro se atrapalha, não sabe se entra pelo lado direito, se entra pelo lado esquerdo. Então ele tem essa habilidade que é muito bom. Inclusive, nós vamos agora mostrar aí alguns momentos do jogo, né, da partida. Nossa produção vai botar no ar e a gente vai poder comentar em cima, né? Foi um jogo que o começo de jogo até equilibrado. O Ceará não chegou a pressionar o Internacional em alguns momentos ali no primeiro tempo, né? O Pedro Henrique com algumas escapadas, o Pedro Raul que ficou bem marcado pelo mercado, né? E eu queria saber do Hércules, tá? Que Ceará é esse que a gente viu contra o Internacional? Porque eles fizeram uma campanha, né? Chamamento da torcida, lotaram o Castelão, né? E mesmo assim, jogaram toda a pressão em cima do Internacional, né? E aí, mesmo assim, o Internacional conseguiu segurar, né? Só que teve a expulsão do Vina, inclusive é jogador do Grêmio aos 5 minutos de jogo. Eu penso da seguinte maneira, que a expulsão foi um fato determinante. Aos 5 minutos, né? 5 minutos do primeiro tempo. 5 minutos do primeiro tempo. Menos de 4. Muito... Menos de 4. Hã? 3 minutos e 50 segundos. 3 e 4 a 5, quer dizer, é uma coisa muito rápida, muito pontual. E o Internacional jogou com todo esse tempo todo a seu favor, 11 contra 10. Não tem mais time bobo, não tem mais jogador bobo. Na nossa época, joga para frente, vai. Hoje, o jogador chega, dá um toque para trás, para o lado. Todo mundo está muito habilitado e muito forte para fazer isso. Ele não tem sido o melhor em campo. Mas eu cheguei a ver os 2 jogos ali do Neymar. Ele tem tido assim, uma participação assim, relevante, boa, de participação, de jogar, de aproximação, de assistência aos atacantes, de triangulação, de vir buscar o jogo com pertinência, com qualidade. E isso aí ele tem mostrado e isso aí é bom, porque a bola não sai quadrada da intermediária para frente, né? Então ele tá bem, e esse é o perigo. E se ele domingo, se não tiver essa concentração efetiva, tu não tiver personalidade. Um exemplo disso é o Davidson. Não é um grande jogador exuberante, mas tem uma personalidade, exatamente, né, que tira o foco dos adversários e vem fazendo gols importantes, né? Então, e assim como outros, né? Alaor, depois da coletiva, a família Dias fez essa provocação, né, com os identificados do Internacional, com a imprensa identificada, a imprensa feliz, né, com a vitória do Internacional, mas a família Dias parece que está no meio que uma rota de colisão, né, devido às críticas que vem recebendo, já que a campanha deles, né, tem sido pior que a do Roger. Mas não permitiu ainda que o Inter entrasse na zona de rebaixamento.
Como eu disse no início do programa, eu particularmente não gosto muito do trabalho deles. E essa postura, porque é cultural, e eu não vou entrar aqui nesse mimimi, mas ele foi infeliz após o jogo contra o Bahia, falando Sim, falando da aquela... mulherada e tal. Quer dizer, isso aí despertou que ontem tinham 15 mil torcedores no Castelão. 15 mil. Eram menos de 4 mil sócios. Eu acho que era mais, hein? Não, eram mais de 15 mil. E 11 mil que foram com ingresso bem mais em conta. Sim. Quer dizer, tu não precisa provocar esse tipo de coisa. Sim. Culturalmente, a Argentina, eles são preconceituosos, isso, aquilo, só que tu não estás na Argentina. Tu acha que nesse treino aberto pode existir algum tipo de protesto e resposta da torcedora colorada pela frase que ele disse? Eu quero crer que não, acho que passou o melhor momento do protesto, passou. Sim. Já houve, de certa forma e tal, especialmente no Conselho Internacional. Mas, como é uma tentativa de mobilização, eu quero crer que não vai haver nenhum tipo de protesto. Agora, encarar, apoiar e depois sim. Depois que terminar o campeonato, aí sim. Aí é resgatar o Portão 8, do qual fui fundador. Sabe, tu acredita que a família Dias deve continuar para 2026, já que o Internacional passa por essa crise financeira também, já que ele está conhecendo o elenco, interrompeu o trabalho para 2026, trazendo um novo treinador, já que o calendário é curto e bem apertado, que nós vamos ter, coincidentemente, Gaúcho e Brasileiro. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O que tu acha? Tu acha que eles devem continuar ou o Internacional tem que trazer uma nova comissão? Se dependesse de mim, eu traria uma nova comissão, com toda certeza. Quem seria na tua preferência? Tem que dar uma analisada forte no mercado, como nesse momento eu não quero falar, mas eu tenho minhas preferências, mas nesse momento eu não quero falar por conta da mobilização. Mas eu penso o seguinte, são erros da direção, quer dizer, renovou com o Roger até o final de 2026. Sim. Uma coisa descabida. E teve que pagar a multa, né? Exatamente. E aí... Não sei que tipo de acordo foi feito, se já pagou tudo de uma vez só à vista ou deu uma parcelada. Não sei, porque eles não passam qualidade nenhuma, nem para nós no conselho. E aí, agora, por indicação do D'Alessandro, trouxeram a família Dias, que não me agradou. Então, eu traria uma nova comissão. Ok, a questão de grana, estão devendo porque são incompetentes para administrar o clube. Sim. E cada vez vão dever mais porque são incompetentes. E não tem a humildade de renunciar, por exemplo. Né? Eu acho que o grande erro dessa gestão foi ter vendido os direitos de televisão por tanto tempo, ter recebido esse dinheiro e tentado dar um all-in, digamos assim. Gastou tudo. E gastou tudo trazendo o Borré, que não está correspondendo esportivamente, trazendo o Valência, que teve altos e baixos, fez o gol do título do Campeonato Gaúcho, mas... Trouxe o Alário. Trouxe o Alário, que não correspondeu. E mais, eu vou mais perdeu longe. O Fernando, forma que perdeu. E a falta de valorização da gurizada. Exatamente. Quer dizer, se tu pega um dinheiro desse, era a promessa de campanha dele que ele ia fazer um CT. Cadê o CT? Uma coisa que não entra na minha cabeça até hoje, acho que ainda não era ele era vice-futebol ainda. Foi quando o Internacional ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em cima do Grêmio, inclusive. Uma final. Naquela final, lá no Pacaembu. E quantos daqueles daquela base foram aproveitados do elenco? Poderiam estar dando resposta até agora, hein? E por outra, vamos pegar o goleiro aquele, o John. Tem um outro goleiro que está brilhando aí, que era do Inter. Aí tu pega o Ortiz, que é um baita zagueiro. Tu pega o Fux, um baita zagueiro. Esse cara não é do ramo, não adianta. O próprio alemão, centroavante. Pedro Henrique. Jogadores que não têm assim um grande cartaz, um grande brilhantismo, mas que suam pela camisa. Pedro Henrique joga menos que o Borré? Claro que não. O alemão joga menos que o Borré? Claro que não. Valência? Quer dizer, então... o próprio presidente Romildo Bolzan, em outros tempos, e o Hercules vai me ajudar nisso, disse que não trouxe o Borré por dois motivos. Uma porque o Borré ficou fazendo leilão. E a outra foi esportiva. Todos os gols que o Borré fez com a camisa do River Plate, e onde ele ganhou esse destaque, todos eles foram só empurrando a bola para dentro do gol. Ele não deu uma assistência, ele não fez uma jogada individual na maioria dos gols. Mas aí, Copete, aí tem que analisar como um todo. Esse cara está fechando 5 anos agora à frente da presidência do clube. O cara nunca jogou na Varda, não conhece, não tem nada. E quem é que ele botou lá? Mazuco, D'Alessandro? Não.
Não. Não, o D'Alessandro ele botou mais como seu ídolo, né? Não, para ser um ídolo, não, para acertar a grana que o Inter devia apresentar. Também, mas... Agora, tu botar Bisol... Ele botou Bota ali, no ó, futebol, ele quem botou- conhece ele futebol, botou o senão não D'Alessandro- tem. Ele Sim. botou o D'Alessandro não é para fazer uma defesa, porque para parar a torcida. como um escudo, né? Como um escudo. Que, na minha ótica, do casa 60, 80, 100 mil que pagam por D'Alessandro, que é por aí aproximadamente, para mim, é atirar dinheiro para a janela. Sim. Que vai para o vestiário só para gritar, deixava o Roger gritar, então, que o Roger gritava tanto É quanto ele. verdade. É Agora, verdade. mas vai entender, né? Ah. Essa é a realidade. Essa é a falta de competência que eu falo. Se tu não é do ramo, tu te E assessora outra com quem coisa, é do ramo. E outra coisa, se fizer uma análise profunda do Internacional, o Internacional já vem há muitos anos, desde a gestão anterior do Barcelo, sem estrutura, sem um arcabouço, sem uma força, sem um equilíbrio técnico, sem uma estrutura, não de time, mas de elenco, pelo menos ter elenco. Não é elenco milionário, mas elenco qualificado, bom, de teste, de busca de jogadores aqui, ali, acolá, de jogadores bons que dá para se botar. Mas parece que eles querem buscar só medalhões daqui, dali. Acho que isso aí vai resolver. Já está provado em muitos clubes do Brasil. Já foi investido milhões de dinheiro em jogadores de futebol que não deram certo. E o Internacional não é diferente. O Grêmio aconteceu isso com o Grêmio também. O Grêmio tem uma diferença. O Grêmio, a maior contratação na história do Grêmio, de todos os tempos, foi o Soares. Sim. E, em contrapartida, do Internacional, sempre foi o Figueiredo, né? Os dois maiores jogadores estrangeiros, né? Rubem Paz também foi uma grande contratação. Mas o Figueiredo foi maior ainda. Não, Foi a sim, maior, sem maior dúvida. contratação da história do Internacional. Uhum. E do Grêmio, o Soares. Concorda? Sim, sim. Pô, legal isso aí. Eu espero que o Internacional se estruture, né, para o ano que vem. Tem aí o ano que vem. Tem que começar a correr agora, no sentido de administrar esses jogos aí que tem para garantir vaga, mesmo que esteja ainda em risco, né, mas começar a trabalhar, porque o Campeonato Gaúcho começa logo em seguida. Começa dia Parece que é 8 de janeiro. 8 de janeiro e o Brasileirão depois do dia 20, né? É por aí, 10 dias de diferença. Depois a nossa produção vai confirmar as datas certinho ali. Só quero trazer um dado, Copete, que é curioso, e o Avelini e o Alessio vão de lembrar. Isso que aconteceu com o Ricardo Matias ontem, aconteceu, não me lembro o ano, foi 7-3, num Grenal. Sim. Bibiano Pontes faz um gol contra Ah, e beleza. vai lá e empata o jogo para o Internacional. Ele fez o gol. Ele fez o gol e ele mesmo marcou o gol. Exatamente. Ou seja, a história pode estar se repetindo favoravelmente ao Ricardo Matias. Exatamente. Ontem, depois que eu parei ele para tomar um Guaraná gelado, dar uma relaxada, eu me lembrei desse fato. Inclusive, eu vou deixar uma reflexão aqui para os amigos, tá? E perguntar para vocês, para responderem no próximo bloco, por que Grêmio Internacional e Grêmio insistem em dizer que os jovens não estão prontos para ganhar oportunidades em sequência nos seus times titulares. Tá? Vamos para os nossos comerciais, né, com apoio de Central de Imóveis. Você quer alugar ou vender o seu imóvel? É na Central de Imóveis. Endereço na tela para vocês. Né? Fácil acesso ali na Cidade Baixa. SOS Telhados. Está com problema no seu telhado? Chame a SOS Telhados. Atende em todo o estado, reformas, conserto, limpeza em atendimento 24 horas por dia. Chame pelos contatos que também estão na tela. Casa dos Pneus. Avenida Ceará, revisão para o seu carro e balanceamento de geometria, aquela promoção na compra de 2 ou mais pneus, ganha geometria e balanceamento, é lá na Casa dos Pneus. Expo Churrasco, teremos aí em breve o Expo Churrasco no dia 22 de novembro desse ano em Caxias do Sul, que vai ser nesse domingo, no pavilhão de eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, mais uma edição desse evento da família gaúcha. Ingressos pelo WhatsApp, que está aí na tela, e 4ª edição do Expo Churrasco com Eduardo Assis e sua equipe, que eu quero mandar aqui um abraço para ele. E desejando já sucesso nesse evento no final de semana. Já voltamos com o nosso 2 Toques.
Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Docimel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Docimel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Todo mundo tem um plano para o futuro. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários. Do tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral ao campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Voltamos para o nosso Dois Toques. Nosso recado vai para Unimed. Essa é para você que está esperando aquela oportunidade imperdível para contratar um plano de saúde. Pois essa hora chegou. Isso mesmo. A Black Unimed Porto Alegre tem planos para pequenas, médias empresas com 20% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Aproveite agora mesmo.
Acesse unimed.poa.com.br, ligue ou mande mensagem no WhatsApp para o número 51 3316 50 00 e contrate. Senai, sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento. Participe do Brasil mais produtivo. Acesse a plataforma produtividade.com.br. Escolinha Doce Mel, há 25 anos educando a sua criança de 0 a 6 anos na tela. Todos os contatos para você conhecer a Escolinha Infantil Doce Mel. Vamos passar o vídeo da Doce Mel para que o nosso telespectador possa conhecer um pouco mais do ambiente onde seu filho e as crianças se confraternizam e se relacionam. Então, o vídeo da escolinha Doce Mel, onde o seu filho, com certeza, terá toda a segurança e a tranquilidade para se desenvolver com a maior paz possível para o seu filho e também para você, pai e mãe. Gente, vou chamar agora a coletiva, que não deu tempo no primeiro bloco, vou chamar a coletiva do Ramon Dias e do Emiliano Dias, falando sobre a grande vitória do Internacional, que dá aquele alívio, né, que ainda deixa o Internacional dependendo só de si para continuar na Série A 2026. Cuente la tranquilidad y también, ya sea trabajar en la táctica o trabajar con Matías, también porque sabíamos que Borré y Carbonero iban a ir a respectivas selecciones y tuvieron un viaje tan largo que fue complicado para ellos. Pero bueno, el temperamento de Borré es así, él quiere jugar siempre, a pesar que nosotros teníamos otra idea por el esfuerzo del traslado y de los partidos que han jugado allá. Por eso trabajamos con Matías mucho y también con Tabata, que creo que en el primer tiempo lo hizo muy bien. No es fácil jugar en estos momentos en Internacional y tampoco creo que no es fácil para jugar a todos los equipos que están jugando en el rebañamiento. Es complicado, difícil, muchas presiones, hay mucho en juego. Nosotros tuvimos la posibilidad y creo que este es un buen triunfo de los jugadores porque estuvieron muy bien. A mí me gustó. Ramon, Emiliano, boa noite. Jairo Bing, do canal Baldaço. Nada, es fruto del trabajo, es fruto del grupo que está fechado, como acreditan ellos. Y sabes que ese grupo y ese elenco no merece estar en la situación que está. Acho que eso, la cualidad que tiene el grupo, son todos jugadores que han jugado Copa del Mundo, jugadores que han jugado Champions, entonces acho que no... Bueno, tenemos el entrenador que ha jugado ya, no le queda ningún torneo, solo la Copa del Mundo, después ha jugado todos los torneos que existen para jugar. Y acho que por ahí, acreditar, tener una tranquilidad, más allá de... Nos aislamos de los externos porque no consumimos lo externo, entonces acho que se facilitó estar fechado y acreditar hasta el final. Boa noite, parabéns pela vitória. Está aí, então, a coletiva do técnico Ramon Dias e do seu filho Emiliano Dias, a família Dias, que está aí lutando para manter o Internacional na Série A e com essa grande vitória diante do Ceará, acredito que agora o Inter realmente só depende dele, né? Porque, pelo amor de Deus, Internacional, não vá deixar a torcida com o cabelo em pé, que já está descrente, e aprontar nos próximos 4 jogos, né? Por favor.
Mas, pulando do Internacional para o Grêmio, quero também aproveitar aqui a presença do Aveline, editor-chefe da revista Gol, e mostrar aqui para vocês a capa da revista Gol, da última edição da revista Gol, que mostra aqui, em destaque, a foto do novo presidente do Grêmio, Dr. Odorico Roman. 68% dos votos sócios colocam Odorico Roman à frente do Grêmio. Também fala sobre o Cecinzão, grande estádio de Cidreira que vai virar um autódromo, e a epopeia centenária do Grêmio Esportivo Bagé. Aveline, rapidamente, fala aqui para nós os destaques da revista Gol. O destaque aí, fundamentalmente, aí é o Odorico Roman, que veio conquistar, veio ter um percentual assim, altíssimo, quase 2/3 de todos os eleitores, né? Foi uma votação extraordinária. 68%, quase 2/3, 70% quase de um número assim, exponencial, significativo, relevante. E o Odorico merece porque eu conheço o Odorico, foi campeão pela Copa do Brasil pelo Grêmio, teve boa participação na condição da Libertadores. Então, é uma pessoa que tem meu respeito, meu carinho, minha admiração. Acho que vai dar certo ele como presidente do Grêmio, porque está formando aí um grupo de qualidade para trabalhar junto com ele para o Grêmio, o ano que vem, vir a disputar grandes jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Laceião, as competições todas do Grêmio. Eu acho que ele tem muita capacidade intelectual, técnica, diretiva para tocar o Grêmio com pertinência. Revista Gol, nas bancas, né, de Porto Alegre, 42 anos. Pô, vai sair aquele churrasco, né? Né? Sempre sai, né? Quem lhe mandou um abraço foi o doutor Vital Silveira, que é o seu grande recepcionista das festas da revista Gol. O anfitrião da revista Gol por longos anos. Dizem que... já querem nos colocar numa numeração mais alta. Eu sou um débil mental da comunicação, né? Eu digo para os colegas, e eu só mantenho a publicação, eu digo para todos os colegas... Já brigou até com o Ronaldo Nazário, né? Não fale em Ronaldo Nazário. Já até gastei o dinheiro. Tá bom, então, revista Gol, nas bancas, né, você pode encontrar lá a sua edição, revista de excelente material, né, de grande qualidade, e há 42 anos contando a história do futebol gaúcho. Né? Hércules, vamos falar de Grêmio, Hércules. Vamos lá, vamos conversar um pouco. O Grêmio tá aí, venceu o Vasco da Gama, mostrou um bom futebol, vinha num eletrocardiograma, né? Está aí também nessa fase de transição. Primeiro, passou pela fase de transição saindo o antigo treinador, entrando o Mano, aí depois outra transição com os reforços chegando, né? Agora começa a terceira transição, que é final de temporada, troca de presidente. Queria te ouvir sobre o Grêmio, o que você está pensando e o que pode trazer para nós, os telespectadores. Acho que o Aveline que foi muito feliz. Primeiro pela revista maravilhosa, em que eu aconselho principalmente a torcida do Grêmio em comprar, porque a capa aí está sensacional e uma revista de fundamento, né? E uma entrevista completa aqui com o futuro presidente, né? O novo presidente, o Odorico Roman, onde ele dá vários detalhes aqui sobre time, técnico, base, autossustentável. Fala também sobre o novo CEO Alex Leitão, que tem grande experiência em arena. Então, como eu estava falando aqui, a revista eu acho que nós temos que adquirir e prestigiar, porque realmente a revista é marcante. E quanto aos números da eleição, foi 68%, foi uma coisa admirável, foi uma votação muito expressiva, em que dá o poder que eu digo, as condições de fazer as alterações que são necessárias ao Grêmio nesse momento. Foram 39.041 sócios aptos a votar,
22.240 participaram, né, registrando a maior eleição e participação do sócio gremista numa eleição à presidência. Todos os tempos. Né, de todos os tempos. Isso devido ao fato também que ajudou bastante o Grêmio voltar a ter uma casa própria, não que já não fosse, mas agora legalmente é do Grêmio. Né, e foram registrados 685 votos presenciais e outros 21.555 online. E aí, quero também trazer a nossa pauta aqui do Grêmio, essa importância, né, da eleição do Grêmio, porque tem uma grande comissão eleitoral por trás, muito experiente, e também está possibilitando o torcedor votar de casa, tranquilo, né? Eu acho que a pessoa que tem um equilíbrio, que tem uma empresa e que administra bem essa empresa e que controla para que tenha lucro, ela tem méritos, ela tem condições de se colocar num status. E nesse caso aí, nós tivemos um apoio fantástico do Marcelo Marques e do Rigo. Com a saída do Marcelo, que é uma saída temporária, depois ele volta a ajudar, isso é normal. Mas com o Rigo dando o nome dele, colocando um nome que a gente falava, e eu fiz muitos vídeos da seguinte maneira: vote no Rigo. Mas a pessoa dizia assim, mas o Rigo não é o candidato. O Rigo é o do Rico, é chapa 2. Então, para ele emprestar um nome, para ele assinar embaixo e avalizar, é sinal que ele tem muito interesse, que o Grêmio deu um salto. E o Rigo, todos nós sabemos, ele administra um hospital em São Borja e ajuda a administrar aqui um hospital na Santa Casa. E ele é um daqueles homens assim, um passo de cada dia, porém um passo. Ou seja, um degrau de cada vez. Eu acho que eles vão fazer uma administração muito sólida, com os pés no chão. O Dorico vai, para quem tem alguma divergência, ele vai dar um salto fantástico e eu acho que o Grêmio vai saltar de patamar. Mas aí eu peço para a torcida. Paciência. Copete, eu já dei 15 mil medalhinhas no Grêmio. Eu tenho só uma medalhinha que eu dei para uma menina aqui, deu 157 mil visualizações. Então eu peço para a torcida do Grêmio, vamos ter um pouquinho de calma, deixar eles administrar, nós vamos ter que purificar o plantel mais devagar, não podemos jogar ativo fora, temos que fazer a lei da compensação, entende? Fazer a lei da compensação para que dá um salto. Tá certo. Eu endosso, rapidamente, que nós temos que... Tá bem rápido, eu endosso as palavras do Hércules, porque o Grêmio vai estar o ano que vem com o estádio, que é seu, não vai ter preocupação com o funcionário da Arena, toda a arrecadação vai ser 100% para o Grêmio. O Grêmio vai estar um equilíbrio econômico, financeiro bom, melhor que de muitos clubes do Brasil. Então, eu acho que a presidente do Grêmio, com a atuação do presidente, com a sua comissão técnica, sua diretoria e tudo, eu acho que o Grêmio vai estar com o caminho certo, muito bem arquitetado para o ano que vem. Tá certo. Vamos para o nosso comercial, mas antes o recado da Ferragem Lampião, o lema já diz, não ande em vão, vá direto a Lampião. Lá tem tudo o que você precisa em ferramentas, equipamentos, tudo na Ferragem Lampião. Banrisul, novo aplicativo, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo num só lugar e na palma da sua mão. O Banco dos Gaúchos, o Banrisul. Clique Impresso. Quer personalizar sua casa e seu negócio? Você tem a Clique Impresso em diversos endereços por Porto Alegre, uma empresa do grupo Impressul. Tá certo? Já voltamos com o nosso Dois Toques. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app é tua
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Voltamos com o nosso 2 Toques, o nosso recado para lavagem 5 estrelas. Deixe seu carro limpo, brilhando, é na lavagem 5 estrelas. Na Avenida Nilópolis, em qualquer dia, seja lá fim de semana ou feriados. Endereço completo na tela. Martelinho de ouro. Você vacilou com seu carro, bateu ou bateram em você? Você pode consertar aquele amassado lá na Martelinho de Ouro. Equipe profissional, serviço ágil, é na Martelinho de Ouro e eu posso pessoalmente dizer o serviço é excelente. Tá? Gente, Hércules, Aveline e Alaor. Vou mostrar na tela agora aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Está aí, ó, depois da 34ª rodada. Temos o Flamengo líder com 71 pontos, Palmeiras com 69 e o Cruzeiro com 65. Cruzeiro empatou, Palmeiras empatou e o Flamengo empatou. Tá? Não, perdeu. Perdeu o Flamengo, né? O Flamengo perdeu para o Fluminense, né? Tá certo. Tá certo. Tá? E lá embaixo, que é onde nos interessa, o Grêmio está dentro da zona de Sul-Americana com 43 pontos, né? E o Internacional, o Ceará já voltou a ficar ameaçado, está ali na zona do nada, lugar algum, como limbo, assim como o Internacional e o Santos. E o Vitória está logo atrás, é o primeiro rebaixado. Confronto direto, né, na próxima rodada, entre Internacional e Santos. Eu não sei com quem que o Vitória joga, não lembro de cabeça agora. Tá? Aí os próximos jogos do Internacional, o Internacional tem um desafio difícil, né, Laura? Muito difícil. Muito difícil os próximos 4 jogos aí, né, porque tem o Santos em casa e depois 2 fora. 2 fora e a última contra o Bragantino. Só corrigindo, por gentileza, Copete, quando eu disse no Sim. início do programa, Gabriel, leia-se Gustavo Prado, né? Eu Sim. me confundi o Gabriel Sim. Lara com o Gustavo Prado. É o Gustavo Prado. Esse que eu Sim. gostaria que tivesse uma oportunidade mais forte dentro da Certo. equipe. E o que tu espera dessas 4 últimos jogos, dessa reta final do Brasileirão? Bom, se ganhar do Santos, eu creio que deva ganhar, aí já dá bem mais tranquilo, né? Tendo em conta que o último jogo é contra o Bragantino. Contra no o Beira-Rio. Bragantino. Tu acha que o jogo contra o Santos, que para mim vai ser a decisão do Internacional? O Internacional ganha do Santos, está livre do rebaixamento. Sim. Mas não pode daí, nos últimos 3 jogos, mesmo com 4, mantendo esses 4 pontos de diferença, não pode relaxar dos 2 jogos fora. Não. Porque são times que estão brigando ali pela Libertadores Isso. e a Sul-Americana, né? Não. E o Internacional pode buscar uma Sul-Americana. Sim. Pode buscar uma Sul-Americana, vamos supor. É meio difícil. O Grêmio perde para o Vasco amanhã, o Inter ganha a segunda. Sim. O Inter já está na frente do Grêmio. É verdade. Não pode descartar nada. Tem que pegar o Vasco lá e matar o Vasco e ir embora. O que seria até um alívio para os cofres do clube uma Sul-Americana. Uma Sul-Americana, né? Que paga relativamente bem. Não uma Libertadores, mas paga bem. Aveline, Revista Gol, onde é que o pessoal encontra nas bancas? Nas bancas, em qual jornais e pontos? revistas, principalmente no centro da cidade, shoppings, encontra a revista nessas principais bancas de Porto Alegre e shoppings, né? Aí passa, vai encontrar, com certeza, vai comprar revista, vai ler fim de semana. feriado, Produção, produção, mostra aí os jogos do Grêmio, né? Rapidamente, Hércules, por favor, aí a tua análise dos últimos 4 jogos do Grêmio. Rapidamente. Não, os jogos... Encardido. Amanhã é encardido, né, Alex? São encascurrados, não tem nada de brincadeira aí, tu vê, ó. Botafogo, Palmeiras, o Sport e o Fluminense. Não tem nada, não. Tem que ir para cima com tudo e arrancar ponto, porque é muito delicado também. De cair eu acho muito difícil.
Senhores, então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que apresentei aqui, tive a oportunidade e a honra de apresentar o Dois Toques pela primeira vez, né, esse programa pioneiro da nossa televisão gaúcha. Tá? Vamos nos despedindo. Complexo Barranco, Barranquinho na Protásio Alves, aberto de segunda a domingo. Você não fica privado das delícias do Barranco com teleentrega e delivery do nosso amigo Elson Furini. Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga, 8113. O Jefferson tem toda a facilidade para você comprar o seu Kia e ao lado, para os adeptos de duas rodas, temos a Suzuki Sun Motors. Grupo Zafari, preço e qualidade, o nome já diz tudo. Economizar e comprar bem, e isso você só tem no Grupo Zafari. Muito obrigado pela audiência e confiança. Um excelente final de semana a todos e até segunda-feira. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.